Boa noite a todos, irmãos e irmãs, queridos amigos. Sejam mais uma vez acolhidos, recebam o nosso caloroso abraço. Calor é tudo que nós queremos nessa noite, né? Então recebam mais uma vez o caloroso abraço dessa casa que é de trabalho, que é de estudo e é também de reflexão. O tema que nós vamos conversar essa noite é um tema que tem inquietado a humanidade desde as mais remotas eras, né? Na verdade, nós podemos dizer que poucos assuntos, poucos temas, poucas ideias assustam, fascinam, atraem e ao mesmo tempo repelem tanto o ser humano quanto a ideia da morte. Basta ver que desde os séculos mais recuados, aquelas histórias que mais nos tocam o coração, aquelas que atravessam eras, aquelas que são conhecidas por todos, sempre carregam em si, em algum momento, seja no meio, seja no cume, no final, a ideia da morte de um ente querido ou a morte inesperada de alguém jovem no alvorecer da vida. Se nós lembrarmos que um dos maiores clássicos da literatura universal, Romeu e Julieta, termina com a morte dos dois amantes. Se nós lembrarmos que nenhuma grande narrativa moderna, seja em âmbito de literatura, seja em âmbito das telenovelas, seja em âmbito do cinema, pode se passar sem que algum dos protagonistas acabe por perecer em algum momento. Se nós pensarmos o quanto se pesquisa, o quanto se estuda, o quanto se pergunta, o quanto se preocupa com a morte, não só nos dias atuais, mas mesmo nos séculos passados, vai ficar fácil nós entendermos e nós visualizarmos o quanto esse tema ainda nos inquieta. Falar da morte é falar de algo que, embora esteja conosco desde sempre, o ser humano é conhecido como o único animal da criação que sabe que vai morrer, né? Nenhum outro animal tem isso. É, entretanto, um acontecimento cujo enfrentamento sofreu várias alterações ao longo da história. Se nós tivéssemos, aliás, aconteceu conosco, né? Mas quando nós desencarnamos em algum momento anterior a 100 anos atrás, 150 anos atrás, digamos, vamos ser um pouco mais conservadores, quase certamente nós teríamos, ou desencarnamos em casa, cercado por familiares e amigos, num ambiente acolhedor, para logo em seguida termos o corpo que nos levou nesta jornada encarnada, enterrado no lugar mais nobre, no lugar mais central, no lugar mais alto em muitos locais das cidades daquela época, a igreja. Durante décadas, durante séculos, viveu-se muito proximamente a morte. A morte não assustava tanto, ela fascinava. A morte ou a passagem dos seres queridos, a passagem dos amigos, a passagem dos parentes, não repugnava tanto a ideia, porque tinha-se ainda a noção, tinha-se ainda aquele sentimento forte na nossa mente de que essa passagem não era definitiva, de que em breve iríamos nos encontrar. Isso perpassa o Egito e suas múmias que nos maravilham até hoje, perpassa os gregos e seu quase total descaso com o cessamento da vida orgânica, perpassa os romanos, Idade Média, Idade Moderna, e só vai encontrar uma contestação mais forte e mais poderosa exatamente no momento em que o racionalismo iluminista, em que aqueles filósofos que são exatamente os mentores e aqueles que colocam os argumentos que vão se tornar preponderantes durante muito tempo do materialismo, começam a se fazer presente e começam a colocar a morte como o fim de tudo. A morte como aquilo que vem inesperadamente ceifar todos os nossos planos, acabar com toda a nossa existência e deixar aquela pergunta: fizemos tanto, para quê? Para quem vai ficar isso daqui? A morte, a partir daí, séculos 18 e 19, passou a ser repugnada, passou a ser evitada.
Morre-se cercado dos mais avançados cuidados que a moderna medicina pode nos oferecer, mas em um hospital, longe da nossa casa, muitas vezes dentro da UTI, na qual os nossos parentes não podem entrar. Somos enterrados em cemitérios que se encontram preferencialmente fora da cidade, porque os miasmas, os gases tóxicos, a infecção do solo poderia fazer mal para a nossa saúde. Eu não estou falando que isso é mentira, não, é verdade. Claro que isso é importante, mas este afastamento da morte faz com que nós a estranhemos. E tudo que nos estranha assusta. Tudo que não conhecemos espanta. Tudo que nós não temos proximidade, nem temos familiaridade, nos causa estranheza, nos causa temor. E cria-se então a ideia da morte tabu. Não podemos falar de morte. Se alguém da nossa família chega e nos diz: irmão, pai, mãe, filhos, quando eu morrer, doe meus órgãos. Para com isso! Não vamos falar de morte. Não, só estou falando que quero que doe os meus órgãos. Não! Vamos falar de outra coisa, vamos falar de assuntos alegres. Não quero falar de morte. Ou então, chega, minha esposa, se um dia algo me acontecer, se eu morrer, eu gostaria que você pegasse os meus livros e desse para uma biblioteca. Não, não quero falar disso. A morte assusta. Ela é um tabu tão grande que não pode nem ser mencionada, porque parece que atrai. Né? A morte materialista é algo que nós devemos temer ao máximo, porque representa a negação de tudo que nós fizemos. A morte adquire aí o aspecto de assombração. A assombração dos cinemas, grande tema aí das histórias modernas, né, os grandes filmes de terror, não é assombração porque faz o mal na volta. Dificilmente vocês vão encontrar filmes nos quais os fantasmas, as assombrações, enquanto assombração, faz o mal diretamente. O susto da tela do cinema é exatamente pelo inesperado. Como assim você voltou? Você morreu. E quem morre nunca volta para contar o que aconteceu. Ouvimos tantas vezes lá. A morte se transforma assim, de um fato inegável, de um fato inquestionável da vida, em algo que não se deve mencionar. Cria-se assim aquele curioso problema levantado por um importante chefe religioso, Dalai Lama, né? No qual a humanidade, principalmente ocidental, vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro e depois gasta todo esse dinheiro para recuperar a saúde. Cria-se o caos, perde-se o sentido, simplesmente porque tirou-se da essência da existência humana aquilo que efetivamente a conclui, a transformação final. E o que vem nos dizer o Espiritismo? O que vem nos dizer Joana de Ângeles, nessa psicografia linda, fantástica, longa, mas cheia de significado? Exatamente que a morte não deve ser temida. Exatamente que a morte é a conclusão de uma jornada. E vamos imaginar, aqui quem gosta de caminhar, quem gosta de fazer exercícios, pedalar, correr. Ok, pedalar, correr, caminhar é gostoso. Você está lá fazendo exercício, né? Você está lá se esforçando. Mas talvez mais gostoso do que caminhar, correr e pedalar é chegar, né? Cheguei. Nossa, cumpri meu tempo. Caramba. Olha, eu tinha traçado um objetivo. Cumpri meu objetivo. Ou então, não cumpri meu objetivo. Preciso melhorar na próxima. Tão ou mais agradável do que o processo de fazer é a conclusão. Porque é ali que nós vamos tirar a medida do que nós fizemos. Tirar o resultado do nosso esforço. Estudar é bom. Fazer um curso é muito bom. Formar-se é inigualável. O que seria de uma faculdade se não houvesse a formatura? O que seria da caminhada se não houvesse o destino? O que seria da vida se não fosse a morte? O Espiritismo nos mostra que a morte é apenas mais uma de tantas outras transformações da vida.
E Joana de Ângeles, que nos apresenta elementos científicos tão fortes disso, ainda nos lembra que nós temos tanto medo da morte, mas ela está acontecendo a cada segundo em nosso organismo. As células estão morrendo. Nós temos que cortar o cabelo, não temos? E aquele cabelo que nós cortamos, o que aconteceu com ele? Nós trocamos de pele, pelo menos uma vez a cada semana. O que acontece com a que sai? E quando nos ferimos, e vem o machucado, depois aquela casquinha, afinal a cicatriz. O que aconteceu com aquela parte? Nós morremos e renascemos o tempo todo. A morte do corpo físico é apenas mais uma transformação. Uma transformação que não nos deve temer sob nenhum aspecto. Porque aí também é muito comum ouvirmos, ok, a morte é uma transformação. Sabemos que ela não acaba com tudo. A morte é apenas uma passagem para uma outra vida maior. Nós somos espíritas, temos isso como base. Mas e o momento da morte? Tudo bem, eu sei que vou morrer, mas será que vai doer? Será que vai demorar? Será que vai me causar angústia? Será que eu vou sofrer? O que vai acontecer comigo na minha morte? E a agonia? Nós, espíritas, que agora conhecemos o além-túmulo, temos medo ou criamos um receio do processo pelo qual chegaremos até lá. O que será de mim durante a agonia? E aí, para além das obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, que é a base dessa nossa conversa de hoje, existe um outro livro da bibliografia espírita, da literatura espírita, pelo qual eu tenho um enorme apreço. Um especial apreço. Exatamente porque foi o primeiro livro que eu li assim que comecei a estudar o Espiritismo. O livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, do irmão Jacó. E logo nas suas primeiras páginas, esse livro nos traz, descrito em riqueza de detalhes, em cores bastante vivas, exatamente a descrição do processo de desencarne do irmão Jacó. E o que nós vemos nessa descrição? Belíssima, belíssima. Nem um pingo de dor. Ele fala, sim, do estranhamento da nova situação. Óbvio que ele se assusta com o que está acontecendo e ora muito durante o processo. Ele sente um sentimento de esmagamento no peito, até o momento em que algo acontece e o topo da sua cabeça sente um indescritível abalo, mas que não é dor. É um abalo que ele não consegue descrever. E a partir dali estão rompidos os laços e vem toda a memória da sua vida. Não há em nenhum momento nessa descrição de 2 ou 3 páginas, dependendo da edição, a palavra dor. O sofrimento que ele experimenta é pela aflição da situação que ele está passando. O sofrimento experimentado é o sofrimento da alma, que está, obviamente, insegura diante de uma transformação. E como não ficar inseguro diante de uma transformação? Nós passamos por transformações inúmeras ao longo da nossa vida. E elas sempre geram insegurança. É natural. Quando nós nos mudamos, quando nós resolvemos nos casar, quando sabemos que vamos ser pais ou mães, quando mudamos de emprego, quando mudamos de namorado, quando mudamos de cidade, isso sempre gera insegurança. Com a morte não é diferente. E aí é preciso separar morte, que é do corpo físico, de desencarne, que é o processo de libertação do espírito, a transformação de alma em espírito. E o que o irmão Jacó nos mostra é exatamente uma grande aflição, uma insegurança que ele resolve orando. Assim que termina o processo, a primeira pessoa que ele encontra é a filha, a amada filha, que o acolhe e o coloca para dormir. E aí ele até diz em uma frase cheia de simbolismo e cheia de significado, cheia de poesia: naquele momento eu não sei se ela era minha filha ou minha mãe. Porque a morte nada mais é do que um nascimento. Nós morremos para o mundo carnal, mas nascemos para o mundo espiritual. Assim como em algum momento, bastante recentemente, nós fizemos o caminho oposto.
E vamos fazer esses caminhos outras tantas vezes. Nesse sentido, a morte não nos deve apavorar. Nesse sentido, diz Joana de Ângeles, temos que nos preparar para a morte, para o desencarne. E aí é preciso de novo não confundir. É muito fácil nós fazermos confusão, né? E aí é comum nós falarmos, nós ouvirmos no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, que esses espíritas são estranhos, porque eles gostam da morte. Eles querem morrer. Ninguém quer morrer. Ninguém gosta da morte. Nós apenas não nos assustamos com isso. Nós apenas nos preparamos para isso. Porque é este preparo que vai definir, afinal de contas, no frigir dos ovos, como se dará a nossa passagem. Se nós nos preparamos, se nós fazemos boas ações, se nós nos esforçamos para nos tornarmos pessoas melhores, se nós ajudamos o nosso semelhante, se nós nos esforçamos, em suma, para seguir as leis de Deus, nós já estamos começando esse processo de passagem ainda em vida, porque nós estamos nos espiritualizando. E aí a passagem não é tão traumática, não é tão complicada. Ela é gradual, nos diz o Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos. Ao contrário, se nos apegamos aos bens materiais, se nos apegamos aos bens terrenos, se nós lutamos com a ideia da morte, se nós a evitamos, se nós não falamos nela, necessariamente seremos surpreendidos por ela em algum momento. E aí a coisa fica bem pior. Porque aí nós estamos nos mudando compulsoriamente de uma casa que não queremos abandonar. Nós estamos nos desfazendo de uma ferramenta que na nossa cabeça ainda nos serve, embora não sirva mais. É a grande diferença entre o doar e o ser tomado. Nós podemos doar o que quisermos. E não vai nos fazer mal. Em compensação, se alguém vem e tira aquilo contra a nossa vontade, vai doer demais. Vai incomodar muito. É a mesma ideia. Se eu me apego a algo que necessariamente é transitório, aí o processo de desencarne se torna mais traumático. Se torna mais complicado. Se torna um pouco mais, não diria sofrido, mas talvez um pouco mais marcante, de um ponto de vista não tão positivo. Cabe a nós, como sempre, e é isso que o Espiritismo nos ensina, e é isso que os nossos mentores vêm nos ensinar o tempo todo. Cabe a nós decidirmos sobre a nossa vida carnal, sobre a nossa vida espiritual e também sobre a passagem entre os dois. O livre-arbítrio é total. Basta que nós nos conheçamos, como diz Sócrates, na grande frase que ele leu no Oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. E nos preparemos para isso. Porque todo grande evento da nossa existência merece preparo. Ninguém casa de improviso. Ninguém inicia uma grande carreira profissional sem ter se preparado antes. Por que não seria assim com algo tão importante como a nossa transição? E por que se assustar com ela? A literatura espírita é unânime. Não há dor na morte. E a agonia? O que acontece com a agonia? Muitas vezes o espírito já não está mais lá. Não há mais a consciência do que está acontecendo. O coração bate. O corpo ainda reage. Mas o espírito já não está mais lá. Ele já está adormecido. Ele já foi retirado. O processo já terminou. Aquele estalo que o irmão Jacob narra, descreve com tanta vivacidade, de modo tão marcante, já passou. É preciso separar vida espiritual de vida carnal. Na morte, o que cessa é a vida carnal. É uma ferramenta que se quebra. É uma bateria que se acaba. O nosso celular funciona, mas acaba a bateria, ele simplesmente se apaga. E ninguém vê um celular gritando de dor porque apagou. Né? Às vezes ele dá aquele apito, aquela musiquinha, mas não dói. Simplesmente uma lâmpada que se apaga uma vez acabado o combustível. Não tem muito como fugir disso. Nesse sentido, sob nenhum aspecto, a morte deve nos atemorizar. A morte é algo que nós não devemos desejar.
Porque também a morte representa muitas vezes o término de uma jornada que, muito provavelmente, nós saberemos que não está completa. É muito difícil completar uma jornada com todos os objetivos cumpridos. Então, certamente não deve ser algo extremamente agradável saber que você tinha algo para fazer e não vai poder. Mas, ao mesmo tempo, não vai poder fazer esse objetivo. Mas outros tantos vão vir pela frente. Não deve nos atemorizar. Nós não desejamos a morte, mas nós também não fugimos dela. Pode vir hoje, pode vir amanhã, daqui 70 anos, tomara que venha no tempo certo para que nós cumpramos o nosso plano reencarnatório. Mas ela virá. Como diz uma das frases literárias mais conhecidas, mais repetidas e mais amadas do cinema, dos livros: ó morte, tu que és tão forte que matas o gato, o rato e o homem. O gato, o rato, o homem, o cavalo, o cachorro. A morte não poupa ninguém. Outra frase, né? Para morrer basta estar vivo. Sim, porque o nosso corpo é perecível, mas a nossa alma não morre jamais. Ela se desencarna. E é interessante ver como é mudança, né? Nós temos esse temor do desconhecido, da mudança, mesmo que a mudança seja para melhor. A literatura espírita usa em várias passagens a palavra libertação para a morte, para o desencarne. Volta para casa, volta para a pátria espiritual, porque a nossa casa não é aqui, a nossa casa é lá. Quando nós estamos fora de casa, no exílio, ninguém tem medo de voltar para casa. Por que teríamos medo de desencarnar, então? É preciso que nós conciliemos o conhecimento que nós temos da vida após a morte com esse tema que nós nos acostumamos a conhecer e a tratar como tabu. Por que evitar esse assunto? É um assunto como outro qualquer. Nós vamos desencarnar e no dia seguinte o sol vai nascer, e a chuva vai cair, e a colheita vai sair. Vai esquentar, vai esfriar, alguns vão chorar, mas logo em seguida esses alguns vão voltar a rir de novo. E daqui séculos nós retornaremos. Séculos, décadas, anos, enfim, nós retornaremos para um novo processo de aprendizado. Então é preciso, meus irmãos, nos convencermos disso, né? Tudo na nossa vida é transformação. Tudo muda sem cessar. Mesmo aquilo que nós não vemos mudar, nós não vemos única e exclusivamente porque somos muito pequenos e a nossa vida é muito curta. Mas está mudando. O tempo todo. Nada é estático, apenas a lei de Deus. E o próprio Deus. Como esperar assim, então, que nós poderemos driblar algo tão cotidiano e tão certo quanto o desencarne? Não há como. Então precisamos nos preparar para isso. Não? Vamos lá, vamos agora todos amanhã comprar os nossos túmulos, os caixões e vamos ficar tranquilos a partir de agora. Não é isso. Mas vamos nos preparar vivendo. Porque o melhor modo de nos prepararmos para o desencarne é vivendo a nossa vida. É cumprindo os nossos objetivos. É tentando nos tornarmos melhores. Porque nós somos hoje o melhor que nós conseguimos ser até esse momento. E amanhã seremos melhores do que hoje. Regra infalível. E quando nós desencarnarmos, nós teremos atingido o nosso máximo, que vai ser o mínimo da próxima jornada. Assim nós nos preparamos. Sem medo, sem estranhamento, sem tabu, sem evitar, sem sustos, sem desespero. É algo natural. Fácil falar, difícil fazer, bem sabemos. Claro que o desencarne dói. Claro que a saudade bate. Claro. Quem nunca sentiu essa saudade? Óbvio que dói. Mas a saudade não pode nos paralisar. E o medo não pode nos impedir de enxergar a realidade. É assim que nós nos preparamos. É assim que nós, enquanto espíritas, estaremos semeando o nosso futuro para esse momento que é sim importante, como outros tantos na nossa vida. E por isso, nós não devemos desejá-lo, tampouco repeli-lo, apenas
nos prepararmos para ele. Agradeço a todos a atenção, muito obrigado, que Deus continue nos abençoando hoje como sempre. Até a próxima.